Existe gente que acorda cansada, que sente um aperto no peito mesmo quando tudo está em ordem. Existe gente que não está cansada pelo tanto que faz, mas pela pessoa que é enquanto faz os seus afazeres. Há uma maneira de vivermos os nossos papéis que é extremamente saudável e uma maneira que é tremendamente estressante. E o segredo está em você saber que você está desempenhando papéis e não está sendo papel. Porque quando você começa a se identificar com o papel de uma maneira exagerada, você começa a se medir pelo desempenho, começa a se medir pelos resultados que está obtendo ao desempenhar o papel, e aí começa a loucura. Vamos explorar isso neste vídeo. Olá, eu sou Andrés Denúcio, psicólogo, professor de yoga e meditação, diretor do Instituto Isvara, criador da Confraria da Mente, e aqui conversamos sobre a mente, as emoções, os comportamentos e a transcendência da mente. E o tema dos papéis é um tema extremamente relevante porque a gente está o tempo inteiro, no nosso cotidiano, desempenhando diferentes papéis. Papel de mãe, de pai, de esposo, de esposa, de filho, de amigo, papel profissional. E entenda que o papel é feito de pensamentos. A gente dá o nome de papel a um conjunto de pensamentos que geram atitudes e comportamentos e sentimentos e emoções em relação a uma parte de nossa vida. O papel de mãe, por exemplo, é formado por um conjunto de pensamentos que dizem como eu tenho que me conduzir, o que eu posso fazer, o que eu não devo fazer, qual é a maneira correta de interagir com meu filho, etc, etc, etc. E todo papel tem o seu scriptzinho pronto. E isso facilita muito o nosso desempenho. E enquanto a gente tiver consciência de que somos uma inteligência livre desempenhando um papel, desempenhando outro papel, não há nenhum problema com os papéis, são apenas funções, momentos da nossa vida. Mas no momento em que a gente, de tanto se identificar com o papel, de tanto dedicar tempo, esforço, energia, emoção ao papel, a gente parece que gruda no papel, a gente se identifica, a gente diz eu sou mãe, ou eu sou pai, ou eu sou empresário, ou qualquer outra coisa, a tal ponto que a gente se abstrai dos outros papéis, a gente começa a vivenciar com extrema proximidade os problemas do papel como sendo nossos próprios papéis, como se nós fôssemos o papel. A gente não é o papel, a gente está desempenhando um papel, mas a gente pode deixar de desempenhá-lo. Você pode estar esposo ou esposa, mas pode deixar de estar se tiver um divórcio. O papel não é você, o papel não existe sem você, mas você sim existe sem o papel. O papel é para você, não você para o papel. Compreende? Quando a gente não tem esse discernimento, a gente faz das aventuras e desgraças do papel as nossas aventuras e desgraças. A gente não encara o papel como sendo um momento, um lugar, uma situação, um vínculo onde algumas coisas acontecem por algum tempo, enquanto nós ainda temos outros vínculos, papéis e outras áreas de nossa vida onde as coisas ocorrem de outra maneira. A gente fica como que possuído pelo papel, vivendo o papel, sofrendo o papel, querendo melhorar o papel. E a gente não é o papel. A gente está entregando a vida a um papel, confundindo nosso ser com o nosso estar. Estamos pais, estamos filhos, estamos irmãos, estamos sendo esposo, esposa, estamos sendo profissional da empresa X, Y, Z, mas nós somos algo diferente. Algo que pode desempenhar diferentes papéis. E o fato da gente desempenhar diferentes papéis nos ajuda a compreender que não sou o papel. Porque se eu fosse o papel, eu não poderia deixar de ser. Por que não poderia deixar de ser? Porque eu sou o papel. Se eu arranco o papel de mim, arranco tudo. Porque eu sou o papel. Mas o fato de eu poder desempenhar diversos papéis deixa evidente que eu não sou o papel. E se eu não sou o papel, por que trato as coisas do papel como se fossem as coisas minhas?
extremamente saudável estabelecer um certo distanciamento do papel, lembrando que antes de exercer o papel nós já existíamos e depois que o papel acabe, nós continuaremos existindo. E lembrando que a gente tem diferentes papéis e que a gente pode não apenas desempenhar diferentes papéis, como também modificar o papel. Porque a gente começou o papel com um certo script. Na hora que você se tornou pai ou se tornou mãe, você tinha um script na sua cabeça a partir da sua experiência que dizia como era o desempenho correto do seu papel. Acontece que esse desempenho correto ninguém consegue ter o tempo inteiro, porque somos humanos. Porque temos muitos pensamentos, muitas emoções, muitos sentimentos, muitos são contraditórios. E porque temos muitos papéis. E todos os meus papéis competem entre si, para ver qual ocupa mais espaço, para qual é tido como sendo mais relevante, mais importante. E se eu não tenho clareza de que os papéis são meus e eu não sou deles, eu me sinto refém dos papéis. Me sinto tendo que atender expectativas, me sinto tendo que produzir resultados em todas as áreas, em todos os papéis. Então é sempre, obviamente, vou ficar frustrado porque em algum papel ou outro meu desempenho não vai ser tão bom. Naturalmente. Por que não vai ser tão bom? Porque tem outras coisas, tem outras energias, tem outros pensamentos, tem um limite para o que eu posso fazer em 24 horas. Quando eu entendo que eu não sou o papel, eu desempenho o papel da melhor forma possível, mas ao manter um certo pequeno distanciamento emocional, eu sei que quando encerro as atividades desse papel e assumo um outro papel, eu posso descansar tranquilamente. Eu posso despir o papel, como se os papéis fossem roupas. Eu posso despir um papel e me reconhecer como uma existência livre, como uma inteligência, como um ser humano que pode desempenhar muitos papéis, mas que não é um papel. E nesse distanciamento eu encontro paz. E nesse distanciamento eu descubro que há um lugar onde eu sou livre dos papéis. Uma presença, uma existência inteligente, um lugar de serenidade, de objetividade, um lugar onde eu sou, não estou. E que é completamente diferente dos papéis onde eu sempre estou e jamais sou. Eu posso renunciar aos papéis, eu não posso renunciar ao meu ser. O meu ser é. Os papéis apenas estão. Podem durar muitos anos, mas são impermanentes. Eu posso desempenhá-los com muito cuidado, carinho, respeito. Sim, mas eu não sou o papel. Eu faço o melhor possível em cada papel, mas eu não sou o papel. Isso cria a possibilidade de você olhar para o papel criticamente, desapegadamente, objetivamente e modificá-lo. Então você pode ser um pai com mais qualidades de um tipo, você pode modificar seu comportamento de mãe, como chefe ou como funcionário, você pode desenvolver certas competências que antes não tinha, pode mudar algumas atitudes que se mostraram inconvenientes. Quando a gente entende que não é o papel, trata os papéis como ferramentas através das quais a gente experiencia diferentes situações e obtém diferentes resultados no mundo. Apenas isso. Quando a gente está confundido, identificado com o papel, a vulnerabilidade do papel é a minha vulnerabilidade. O fracasso do papel é o meu fracasso. A angústia do papel é a minha angústia. Sendo que eu não sou o papel. Ir para dentro, caminhar em busca desse lugar seu, onde você encontra verdadeira paz, é um percurso que está aberto a você. A possibilidade de ir dos seus papéis em direção ao seu ser. Do seu estar, mãe, pai, amigo, irmão, tio, para o ser. Pense sobre isso, porque na medida que você ganhe clareza, você conseguirá gerenciar melhor não apenas os seus papéis, mas todas as emoções envolvidas com os papéis. E por falar em emoções, gravei um outro vídeo falando precisamente dos barulhos emocionais.
Acho que você vai apreciar.